Bom dia a todos. Bom dia a todos. Que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Agradeço mais uma vez estar aqui, agradeço a Cineia pelo convite, cumprimento os trabalhadores e amigos aqui deste grupo. E vamos mais um dia refletir sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que tem nos conduzido, que tem nos iluminado, a vida de todos nós. E nós escolhemos um tema que é a prece segundo o Espiritismo. No primeiro momento pode até parecer simples falar da prece, porque nós fazemos preces aqui, agora há pouco, foi feita uma prece, fazemos preces de encerramento, preces em casa, enfim, nós temos essa cultura de fazer uma prece. A cultura cristã nos induz a isso. Mas para entendermos de maneira mais profunda essa questão da prece, nós temos que entender um pouco mais da lei de adoração, que é onde Kardec vai tratar o tema da prece no Livro dos Espíritos. E quando Kardec resolve abrir aquela terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, as leis que nos conduzem à nossa felicidade, as leis em relação às quais nós temos que ter um conhecimento, nós temos que ter uma vivência, porque esse conhecimento e essa vivência dessas leis nos conduzem à construção da nossa felicidade real, aquela felicidade espiritual, aquela que vai ser esculpida no nosso eu espiritual. E Kardec, depois de fazer algumas perguntas sobre a lei moral, a lei natural no sentido amplo, ele começa a classificar as 10 leis morais, de acordo com o que foi transmitido pelos Espíritos, e ele inicia o estudo com a lei de adoração. E é interessante como o Espiritismo ele projeta uma luz muito forte em relação a muitos dos temas, se não todos os temas, da nossa sociedade, da humanidade no geral. Nós vamos lembrar, historicamente falando, no nosso tempo remoto, quando nós estávamos desenvolvendo uma noção de religiosidade, a maneira de adorar a Deus, ela começou de uma maneira muito brutal. Então a história diz que a sociedade sacrificava seres humanos como uma forma de adorar a Deus. Alguns povos, algumas sociedades primitivas, queriam aplacar a ira de Deus, depois de terem descoberto a agricultura, por exemplo. Então as pragas, na visão dessas sociedades primitivas, seriam uma ira de Deus. Para aplacar a ira da divindade, alguns seres humanos eram sacrificados. E essa era a forma de adorar, era essa forma de compreender a Deus, de uma maneira muito primitiva. Por mais que possa nos chocar hoje em dia, mas por incrível que pareça, ainda denota um avanço na questão da construção da nossa religiosidade. Depois desse período de sacrifícios humanos, a sociedade evoluiu um pouco mais, esses povos, e começaram a sacrificar animais. E isso percorreu alguns séculos. Nós vamos lembrar no Evangelho de Jesus, o povo judeu sacrificava no templo de Jerusalém alguns animais. Pombos, outros pequenos animais eram sacrificados. Eles levavam os pombos lá e sacrificavam como parte de um processo de adoração a Deus. Assim que eles viam, Então eles matavam lá um animal no templo e isso agradaria a Deus. E, como em todos esses grandes temas, Jesus também projetou uma luz muito grande nessa questão da adoração. Então Jesus, vamos iniciar a nossa reflexão hoje sobre essa questão da adoração. Ele disse o seguinte, lá em João, capítulo 4, 23 e 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então Jesus já estabeleceu uma regra, um ensinamento que quebrou, que rompeu com essa cultura de sacrifícios humanos, sacrifícios de animais e outras formas de adorar a Deus, colocando que nós temos que adorá-lo de que maneira? Por meio de espírito, no sentido de que Deus está além da matéria, transcende a matéria, por mais que a matéria seja uma criação divina. E verdade é verdade dentro dos nossos corações, é verdade que nós vamos construindo. Apesar desse ensinamento de Jesus, os povos cristãos não foram ainda impregnados. Ainda a adoração a Deus, ela contava com critérios muito materializados. Nós falamos dos sacrifícios humanos, dos sacrifícios animais, mas houve também tempos em que a adoração a Deus fazia isso por meio de cristais, por meio de pedras tidas como amuletos, com algum poder.
Então o ser humano sempre precisava buscar algo externo a ele para adorar a Deus. E Jesus rompeu com essa cultura, dizendo que nós temos que adorar a Deus dessa maneira, em espírito e verdade. E como compreender isso? Né? O que é adorar? Né? O que podemos compreender hoje como adorar? Adorar a Deus é a maneira, no fundo, de como nós relacionamos com Deus. Qual que é a maneira de como nós nos enxergamos como espíritos aqui, seja neste momento que nós nos encontramos aqui encarnados, ou quando nós retornarmos para a nossa verdadeira casa. Mas como nós nos relacionamos com Deus? Então Kardec vai começar perguntando sobre essa questão, lá no número 649 do Livro dos Espíritos. Embora Kardec trate do tema da adoração em todas as suas obras, mas é no Livro dos Espíritos que vamos ter ali um apanhado mais geral dessa questão. Mas a primeira pergunta é: em que consiste a adoração? Afinal de contas, o que é? Jesus disse que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Aí os Espíritos complementam esse ensinamento do Cristo, dizendo assim: na elevação do pensamento a Deus, a Deus, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então nós vamos nos aproximando a Deus por meio da adoração. Mas a adoração não é mais um ato externo. Ela não se dá mais com vestimentas, como algumas religiões cristãs hoje, com vestimentas num determinado horário, se ajoelhando em determinados momentos. Essas exterioridades, elas vão dar espaço a uma adoração de espírito. E Kardec até ele vai perguntando sobre isso, e pergunta na questão 653, sobre essa parte de exterioridades. E eles vão dizer que a adoração verdadeira é feita do coração. Não que essas exterioridades, até hoje praticadas por algumas religiões, não tenham a sua validade. Elas têm a sua validade, mas desde que elas conduzam a pessoa que está naquele momento de adoração a ter um processo de interiorização. Então aí, a proposta da doutrina espírita, ela vai muito além. Como todos os ensinamentos da doutrina, é sempre voltado para o espírito, e não só para o homem encarnado. O próprio Evangelho de Jesus é uma carta direcionada ao espírito encarnado, porque os ensinamentos basados no Evangelho, eles se prestam a toda a nossa existência, mas não só a existência temporária do corpo físico, é uma existência espiritual, a vivência nossa vida verdadeira, que nós fazemos por meio de intervalos, uma parte aqui encarnados e outra parte no plano espiritual, até atingirmos a qualificação de espíritos puros, onde nós não precisaremos mais encarnar. Então a lei de adoração ela se faz dessa maneira. E dentre a forma de como nós adoramos a Deus, Kardec vai tratar a prece. Aí nós vamos entrar na prece. Então a lei de adoração é o sentido geral, como nós nos relacionamos com Deus. E como nós podemos materializar um pouco mais dessa questão da adoração. Aí Kardec começa a trabalhar a questão da prece, propriamente dita. Conceito de prece, a partir ali da questão 659. Não sei se todos já pararam, Nós, às vezes, muito no automático, nós fazemos coisas, mas às vezes não indagamos. Mas por que eu faço isso? Qual que é a finalidade desse comportamento em âmbito da doutrina espírita? O que isso vai me trazer? É importante que nós, espíritas, tenhamos essa capacidade de refletir sobre o conhecimento espírita, sobre o que nós fazemos com todo esse arcabouço de conhecimento, porque nós vamos amadurecendo as ideias por meio desse pensar. O espírita ele tem que ter esse pensamento, ele tem que ter essa crítica, mas crítica no sentido de construção, no sentido de reflexão dos seus postulados. Então, Kardec responde, pergunta ali, o que é prece, e nós podemos então captar alguns ensinamentos nas respostas que os Espíritos deram para ele. Então eu vou dizer que a prece é um ato de adoração, é uma das formas de adorar. Nós dissemos há pouco que a adoração seria um relacionamento como nós nos relacionamos com Deus. Vamos expandir essa compreensão da questão da adoração. E uma das formas é pela prece. E a prece é pensar em Deus também, segundo os Espíritos. É pôr-se em comunicação com Deus. Nós pensamos em Deus e começamos a nos pôr em comunicação. A prece é uma maneira de nós nos comunicarmos. A prece, semelhantemente à mediunidade,
é uma faculdade de comunicação. A mediunidade é um espírito que se comunica conosco encarnados, e tenta transmitir os seus pensamentos. A prece, não, nós vamos proativamente nos direcionando para Deus. Mas isso tudo está na esfera da comunicação. É louvar a Deus também. Nós louvamos a Deus por meio do pensamento, pensamentos elevados. É aproximar-se de Deus. Isso está tudo na resposta 659. Porque Deus, ele está sempre nos aguardando. Os Espíritos vão nos dizer muitas vezes isso. É interessante imaginar o seguinte: Deus não se aproxima de nós, porque Ele sempre esteve ali ao nosso lado. Nós que temos que nos esforçar para nos aproximarmos dEle. Muitas das pessoas não compreendem essa questão. O esforço nosso de compreender a Deus, de nos aproximarmos de Deus por meio das preces. E por fim, a prece, segundo os Espíritos, é pedir. Essa é uma característica que nós sabemos bastante. Eu penso que a maioria de nós utilizamos da prece para pedir algo. Não é errado. Essa é uma das finalidades da prece. Mas ela tem que ser expandido, né, o conceito de tudo isso. Nós pedimos coragem para suportar um problema, para vencer uma provação, para os que estão mais maduros em termos espirituais. Até pedimos questões que vão se ligando à nossa materialidade. Por exemplo, uma pessoa que passa uma situação de desemprego, ela pede um emprego. Isso não é errado. Mas esses conceitos vão se expandindo. E por fim, a prece é um ato de agradecimento. Então, eles dão esse quadro do conceito de prece aos espíritos. Nós podemos então agradecer. E é muito interessante nós visualizarmos a prece como um ato de gratidão. Hoje a psicologia ensina muito isso, outros ramos do conhecimento, que a gratidão é importante para a nossa vinculação, para uma vida mais saudável. Realmente, nós vamos, só pelo fato de estarmos aqui encarnados, já é um ato de gratidão. De termos nossa casa, uma cama para dormir, de termos um trabalho, de podermos estar aqui nesta casa hoje. Então isso é um ato de gratidão. E a gratidão, ela vai abrindo um campo espiritual dentro de nós, satisfazendo aquele princípio de Jesus, da adoração em espírito e verdade. A gratidão expande o nosso eu consciencial para que nós possamos captar a luz que vem do alto de Deus. Né? É a nossa característica de seres humanos encarnados. É muito interessante ver a lei da adoração, a prece, nesse sentido de que nós somos espíritos encarnados. Nós só vamos compreender essa questão da prece e da adoração quando nós compreendermos verdadeiramente a nossa natureza de espíritos aqui transitoriamente encarnados. Ela se prende a isso. E não é sem propósito que Kardec começa a trabalhar as leis morais com a lei de adoração. Nós temos que ter esse olhar para Kardec. A primeira lei é de adoração, depois da lei do trabalho, e vai indo, lei de reprodução, lei de justiça, amor e caridade, a última lei, mas a primeira é a lei da adoração, que é a nossa vinculação com a divindade. Logo adiante, nós temos algumas características da prece. Então nós vimos que ela é um ato de louvar, é um ato de pedir e de agradecer, mas ela guarda algumas características. E eles dizem assim que a prece, os espíritos, agrada a Deus quando ditada pelo coração. Isso é muito repetido ao longo da obra da codificação, inclusive no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por mais que Jesus tenha nos ensinado o Pai Nosso, quando ele foi indagado sobre como devemos orar a Deus, mas ele deu um caminho ali na oração do Pai Nosso. E ela deve ser, quando feita, feita em espírito e verdade, tem que partir do coração. O que é o coração no sentido simbólico? É esse conjunto de sentimentos que nós temos. Então a prece tem que partir do nosso espírito. Quando nós só usamos palavras bonitas, sem que nós estamos sentindo essas palavras, vamos ficar aquém dos objetivos da prece. Então nós temos que ter essa preocupação. Até uma prece pode ser lida, mas desde que essa leitura parta do coração. Temos que compreender isso. As preces espontâneas, não que elas sejam melhores, mas quando elas partem do coração, elas atingem mais o objetivo a que ela visa. Então nós temos que ter esse cuidado, temos que limpar o nosso coração. E eles dizem também que agrada a Deus quando feita com fé, fervor e sinceridade, dizem os Espíritos. Quanto mais desenvolvermos a nossa fé, essa crença em Deus, essa crença na divindade, nessa nossa comunhão com Deus. A fé está na comunhão nossa com Deus. Nós vamos melhorando a qualidade da nossa prece.
Nós espíritas temos que entender que tudo que nós fazemos em âmbito da doutrina, do nosso movimento, ele deve ser aperfeiçoado. Nós não podemos só entrar na doutrina, compreender e ficarmos estagnados. A qualidade da nossa prece, que é o tema da nossa reflexão, deve ser melhorada ao longo dos anos, ao longo da nossa compreensão da doutrina espírita. Se nós entramos na doutrina com uma compreensão de prece, geralmente começando lá no ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, vamos compreendendo, mas depois de algum tempo temos que aperfeiçoar essa questão da prece dentro de nós. Como que fazemos isso? Só com palavras bonitas? Não. Fazemos com o desenvolvimento desse virtuosismo cristão dentro de nós. Aqui eles vão separar a fé, o fervor e a sinceridade. Isso é muito comum. Na obra do Espírito André Luiz, por exemplo, ao longo de toda a obra, vamos ver os espíritos benfeitores, em momentos críticos, parando e fazendo preces belíssimas que comovem o leitor. Isso é muito comum na obra. Chegou o momento, eles estão, geralmente, a dinâmica de auxílio dos espíritos para conosco são grupos de espíritos, como mostra a obra do Espírito André Luiz. Eles vêm aqui ter conosco, estamos em provações, em sofrimentos, e temos essa oportunidade de sermos ajudados pelos espíritos. Mas chega um momento tão crítico de alguns problemas que os espíritos param, abrem parênteses e começam a fazer uma prece. Isso é muito comum na obra. E a prece geralmente é com tanto fervor, reparem isso. André Luiz fala várias vezes que ele vai às lágrimas quando o benfeitor faz uma prece. Isso durante toda a obra. Poderíamos até escrever uma obra, as preces, segundo a obra do Espírito André Luiz. E é muito bonito esses atos de comunhão, de fervor. E quanto mais o fervor das preces ali, mais interessante. É comum o espírito, mesmo já sendo um benfeitor, não ter um potencial para atingir ali as fontes divinas, para modificar a situação que esteja auxiliando. Ele pede auxílio de outro espírito para fazer a prece no lugar dele, porque a prece seria mais elevada, alcançar ali os píncaros da divindade. Então o fervor, a sinceridade, a fé, elas vão dando brilho à prece. Quanto mais desenvolvermos isso dentro de nós, mais teremos uma qualidade melhor das preces. Isso é muito comum. Mas além disso, temos alguns problemas, por assim dizer. Os Espíritos dizem, isso está em toda a lógica da doutrina espírita, que a futilidade, o orgulho e o egoísmo trazem desvalor à prece. Então não é só investirmos na construção da fé, na construção da sinceridade, dos pensamentos bons. Mas nós temos que lembrar que todos nós temos um pouco de sombra dentro de nós. Nem todos aqui, a maioria de nós ainda não somos só luz. Nós temos aí um pouco de sombra. E nós transitamos entre a sombra e a luz. E o orgulho e o egoísmo ocupam esse lugar de sombra na nossa intimidade espiritual. E ele é muito sutil. O orgulho e o egoísmo são defeitos morais muito sutis no nosso espírito. Porque o orgulho e o egoísmo nos impedem de ver as necessidades alheias, nos impedem de ter um olhar cristão para o alheio, para o próximo. E é base do cristianismo o olhar para o próximo. Jesus a todo momento vai nos lembrar que para chegarmos até a Deus temos que amar o próximo. Todo momento. E João vai dizer lá em uma das suas cartas que se nós não amarmos o próximo a quem nós enxergamos, como vamos amar a Deus a quem nós não enxergamos? Ele faz dessa negação. Então, o orgulho e o egoísmo é algo que nós temos que trabalhar dentro de nós, por meio de um processo de auto-reflexão frequente. Isso é muito recorrente na doutrina, muito recorrente, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Consequentemente, nós vamos trazendo um valor melhor à prece. Quanto mais nós limparmos o nosso coração desses vícios, mais nós teremos um valor para a prece. E o sincero arrependimento e a verdadeira humildade diminuem os vícios morais e favorecem a prece. O arrependimento, quando nós ofendemos uma pessoa, quando nós fizemos algo de errado, aquilo vai corroendo. Quanto mais nós tomarmos posse dos bens cristãos, dos bens espirituais dentro de nós, mas a questão do arrependimento será maior quando nós violamos a lei divina. E isso também, se nós não trabalharmos dentro de nós, pode se degenerar um complexo de culpa
pode nos afastar de Deus. Então nós vamos trabalhando essas linhas dentro de nós, vamos desenvolvendo a fé, a sinceridade, o fervor, vamos combatendo o orgulho, o egoísmo e vamos dando valor à prece, valor à nossa comunicação com Deus. É fundamental isso. E quais são, afinal de contas, os objetivos da prece? Além da questão 660. Nós estamos em 3 questões do Livro dos Espíritos para falarmos sobre tudo isso. A questão 660, quais são os propósitos da prece? Eles dizem lá que a prece torna melhor o homem, torna melhor a pessoa que realiza a prece. Ela é um dos caminhos para isso. Ela está lá, vamos dizer, ali no roteiro nosso. Lembrando que quando nós falamos de leis morais, leis divinas em âmbito da doutrina, nós estamos falando de um roteiro de felicidade. Então a prece, a lei da adoração, não é só um ornamento na nossa personalidade. Ela é uma necessidade do Espírito. Nós temos que alimentar o nosso Espírito por meio de preces. Joana de Ângeles vai dizer que o Espírito precisa de prece na mesma proporção que o corpo físico precisa de alimento. Senão ele perece, o Espírito perece. Então ela vai nos tornando melhor. E aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Um dos grandes objetivos da prece, sem dúvida, é nos tornar mais fortes diante das tentações. Ainda nós estamos num planeta de provas e expiações, e ainda nós temos uma comunidade muito grande de espíritos ignorantes, sejam encarnados, sejam desencarnados. E esses espíritos tentam se comunicar, tentam nos induzir à prática de atos que são contrários à lei divina. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isso também é uma das grandes descobertas da obra do Espírito André Luiz. Nós estamos sujeitos a esses atos, a esse assédio moral, a esse assédio espiritual de espíritos ignorantes. Mas a prece ela vai nos favorecer com uma couraça espiritual, porque nós estamos sintonizando com a divindade. Isso também é muito recorrente na obra. E aquele que ora com fervor e confiança, Deus envia bons espíritos para assisti-lo. Aí nós vamos agora trazer esse elemento dos espíritos, que o Espiritismo nos trouxe com muita certeza. Até então nós falamos muito de prece a Deus, prece a Deus, prece a Deus. Mas Deus tem os seus emissários. São os espíritos, que já se encontram um pouco mais à frente nossa. Esses espíritos nos auxiliam. Isso é uma certeza da doutrina espírita. É uma certeza muito grande que nós temos espíritos nos auxiliando, desde que nós entregamos essa base para os espíritos. Essa base construída dentro de nós. Então, vários espíritos estão também, nós falamos dos espíritos ignorantes, mas existem os espíritos também benfeitores, que já são inclinados para o bem. E são eles que nos auxiliam, nos transmitindo pensamentos de coragem. E eles vão dizer também, os espíritos, que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Não é a quantidade de prece, não é a quantidade de palavras que vão dizer se uma prece tem qualidade espiritual. E sim, esse orar bem, que é a construção disso dentro de nós, dessas grandes virtudes. Por mais que a vida humana, ela ainda, às vezes, nos desvia da natureza espiritual. Mas ainda assim nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Por mais que os compromissos humanos, compromissos no trabalho, na família, nos desviam até certo ponto, mas a nossa autonomia, nosso livre-arbítrio nos convidando a essas construções, orar bem é isso. Mesmo que oremos lá uma vez por dia, por exemplo, mas se naquele momento há uma entrega, nós vamos atingir os objetivos da prece. E eles vão dizer lá, na questão 660, que a prece é um estudo de si mesmo. Essas são coisas que eu só captei depois que fui fazer esse estudo aqui para essa palestra. Eu nunca tinha parado para pensar. Uma prece é um estudo de si mesmo, está lá no Livro dos Espíritos. Então nós vamos tendo esse processo de autoconhecimento, que é um processo essencial para a nossa emancipação espiritual, a nossa liberdade, que é o conhecimento de nós mesmos. Que também não é algo fácil, o conhecer a si mesmo, conhecer as nossas vulnerabilidades, conhecer os nossos defeitos, conhecer as nossas virtudes, expandir tudo isso. E a prece vai abrindo esse campo e vai nos favorecendo com tudo isso. A partir da questão 662, nós temos a questão da prece em favor do próximo. Até então nós falamos da prece
da nossa mais ligação com Deus ou ligação com os Espíritos. Mas nem a prece que nós fazemos em favor do próximo, seja esse próximo encarnado ou desencarnado. Isso é muito válido e nós fazemos isso com muita frequência. O Espiritismo nos trouxe isso. Algumas correntes do cristianismo não aceitam preces em favor de desencarnados. Falam que isso não é possível, não vai ter nenhuma eficácia. Muitos, eu tenho uma pessoa próxima, evangélica, e um dia eu perguntei: vocês não fazem prece para os falecidos? Ele falou: não, nós não temos esse hábito, não fazemos isso. Por quê? Porque não está na Bíblia. A interpretação que se tem é essa: não está na Bíblia, não há razão. O Espiritismo já abriu uma cortina vasta nessa questão da prece em favor dos desencarnados. Isso é muito comum. Kardec descobriu isso com muito fervor nas reuniões mediúnicas que ele fazia na Sociedade Espírita de Paris. E era muito comum o espírito sofredor, como ele vem narrar no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Os espíritos vão lá, em grau de sofrimento, e ele fala que ele vai fazer uma prece para esses espíritos, Kardec fala. E eles vêm alguns pedir prece. E isso se repete nas reuniões mediúnicas modernas, nossas, contemporâneas do nosso movimento espírita. Os espíritos querem prece. Fazemos preces para ele, porque a prece é um bálsamo. Vai aliviando aquele que não tem condições ainda. Eu lembro de um dos espíritos que Kardec coloca no Céu e Inferno, ele não conseguia falar a palavra Deus. Ele não conseguia escrever a palavra Deus. Aliás, as reuniões eram por psicografia, não por psicofonia, como são hoje modernamente nós fazemos. Então não conseguia escrever a palavra Deus pelo médium. Kardec foi ali orientando até que ele conseguiu escrever a palavra Deus. Então alguns espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, que sequer conseguem fazer uma prece. Então o Espiritismo abre esse leque muito grande para que nós façamos as preces em favor dos encarnados e desencarnados. E no fundo isso é um ato de caridade muito grande. Ali vai ser dito assim, 662. Quem ora em favor do próximo atua sob a vontade de praticar o bem. É uma corrente que nós fazemos em favor do bem. Isso é muito importante. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Por isso, quem ora atrai a si os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Então, é um conjunto, Nós vamos ali participando desse conjunto. A prece, no fundo, ela nos dá uma oportunidade de participarmos do concerto divino. No fundo é isso. A obra divina, ela se realiza independente de nós. No fundo é isso. Temos que entender isso. Deus realiza a sua obra divina, seja a obra no sentido das suas criações, seja no sentido do convite que a divindade nos faz para o bem, independente de qualquer outra coisa. Mas quando nós nos associamos à vontade de Deus, aí nós temos um progresso, temos a evolução. É isso, no fundo é isso que se dá. Por isso que Emmanuel, o Espírito Emmanuel vai dizer que a caridade, no fundo, ela é simples obrigação. Ela não é um ato a mais que nós fazemos. É uma oportunidade que Deus nos dá de associarmos a nossa vontade à vontade divina. Quando nós associamos a vontade divina, aquele símbolo do homem com Deus que Michelangelo pintou lá, na Capela Sistina, aquele símbolo da união do homem com Deus. Então, essa associação que nós temos que fazer da nossa vontade com a vontade de Deus. E quando nós associamos isso em favor de um encarnado, de um desencarnado, nós estamos então alcançando um estágio espiritual mais avançado, que é o que nós precisamos. Nas questões seguintes, Kardec trabalha um tema interessante: extensão e limites da prece. Afinal de contas, a prece pode tudo? Será? Será que ela pode modificar circunstâncias e razões? Provas e sofrimentos, expiações nas nossas vidas? Então, esse é um tema interessante. Prece e perdão das nossas faltas. Então, os espíritos são bem categóricos e dizem que a prece não esconde as faltas, não esconde as violações da lei divina. O perdão se condiciona a uma mudança de comportamento e não só a feitura de uma prece. Se nós não modificarmos o comportamento, nós não vamos atingir esse perdão. O perdão é a restauração
do nosso eu, né? A limpeza do nosso eu perante a lei divina. E ali tem uma frase bem interessante: as boas ações são a melhor prece, por isso os atos valem mais que as palavras, dizem os Espíritos. Eles vão desenvolvendo várias ideias, mas depois eles vão concluindo com essa ideia. Lembrando que a lei de adoração é justamente está mais na área comportamental nossa do que na área do falar. É isso que eles querem dizer. Então, quando nós temos a boa ação, quando nós nos inclinamos para a prática do bem, tentamos nos policiar em relação a falar mal de uma pessoa, por exemplo, não impor as nossas posições, as nossas opiniões em relação a outras pessoas, termos bons filhos, bons maridos, boas esposas, uma pessoa do bem. Quando nós conseguimos nos polir para essa inclinação ao bem, as boas ações acabam nos tornando mais aptos a Deus. Então elas valem mais do que a prece propriamente dita. Por isso que a lei da adoração é a primeira lei a trabalhada, mas ela não se realiza sozinha. Eu já vejo vários espíritas, por exemplo, resumirem que a evolução está na prática da caridade. Isso é muito recorrente no nosso movimento, mas isso não traduz uma verdade extraída da obra do codificador. Caridade é um dos elementos que nos conduzem a Deus. Há um progresso, mas não é a única. E a caridade no sentido amplo, não só a caridade de doação de bens materiais, a caridade como estilo de vida, de sermos realmente pessoas boas, nesse sentido amplo da caridade. Mas é um conjunto, a evolução, né, é um conjunto. Não se iludam, não podemos iludir que dentro do Evangelho de Jesus, que é renovado pela doutrina espírita, por mais que ele seja singelo, Jesus ele transmitiu os seus conhecimentos de maneira singela, de maneira pura, mas a complexidade na compreensão desse Evangelho, ele requer um desafio muito grande para todos nós, muito grande, e demanda muitas encarnações para compreendermos verdadeiramente essa questão do Evangelho, né? Então, na verdade, as preces elas vão convivendo com as nossas pautas, mas desde que nós temos um objetivo de nos inclinar para Deus. E a relação entre preces e provas, preces e sofrimentos, né? Kardec pergunta, afinal de contas, a prece pode afastar o sofrimento? Vamos dizer que alguns sofrimentos, sim, a prece ela pode até afastar, mas outros não. Porque nós sabemos que quando nós aqui encarnamos, em um planeta como o nosso ainda, um planeta imperfeito, nós somos violadores da lei divina. Isso é muito explícito na obra. Mas isso não deve servir para uma baixa autoestima, ou, pelo contrário, é um caminho que nós estamos percorrendo aqui. Mas eles dizem assim, algumas provas devem ser suportadas até o fim, independente de prece ou não. Então as preces elas não vão afastar, os espíritos chamam de provas e nós chamamos de sofrimentos, geralmente. Mas tudo conduz à educação do nosso espírito, da nossa alma. Mas, apesar de não afastar o nosso sofrimento, a prece, até num grau de maturidade, nós não devemos orar, não devemos fazer prece para afastar o sofrimento. Isso denota um pouco de imaturidade espiritual. Nós devemos fazer preces procurando nos fortalecer. Se nós estamos passando por um sofrimento muito grande na vida, todos nós temos momentos, ou estamos passando agora, ou já passamos há pouco tempo, ou nós iremos passar por grandes provações na vida, todos, sem exceção. Mas o ideal não é pedir para que Deus afaste este cálice de nós. Nós temos que, na verdade, pedir o quê? Encorajamento, fortalecimento. Pai, me dê forças para suportar esse momento, para que eu retire um aprendizado desse momento que estou passando. Então esse é um exercício de maturidade espiritual, quando nós temos os acontecimentos da vida como elementos de remédio, e nós sabemos que nós estamos doentes. Se eu estou passando por um sofrimento muito atroz, muito intenso, é que há um aprendizado espiritual, por mais que eu não consiga visualizar esse aprendizado em um primeiro momento, mas ele existe, e o fato dele existir nos dá uma fortaleza moral. Então, o fortalecimento é um dos grandes pedidos que nós podemos fazer a Deus por meio da prece. Nós vamos nos fortalecendo. O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele vai dizer em certo momento que ele precisa de espíritos que sejam fortes, encorajados, e não só para serem consolados.
os espíritos lá esperam que nós no futuro sejamos amigos associados ao trabalho que eles fazem, não só para sermos consolados, por mais que seja uma vocação do espiritismo isso. Então a prece, ela nos dá, segundo os espíritos, resignação e favorece o suportar a prova. Muitos amigos cristãos de outras linhas falam do livramento, né? Deus nos livrou. Não estão equivocados, mas nem tudo poderá ser afastado por preces. Mas a prece, ela é um antídoto, um remédio que vai nos fortalecendo. A prece traz junto de nós os bons espíritos, segundo está ali no livro dos Espíritos. E eles nos dão coragem e menos rude será a dor. Então a relação das preces e das provas é uma relação de ajuda e não de afastamento, de aniquilação. É claro que são essas provas que vêm de outras encarnações. Nós não sabemos ainda muitas provas que realmente nós não temos conhecimento quais estão ligadas ao nosso passado espiritual. Mas algumas provas são construídas pelo nosso proceder atual, pela nossa má conduta frente às leis divinas. Então, quando geralmente esse sofrimento advém de um fato atual, nós podemos amenizá-lo, até evitá-lo sim, com a questão das preces. Mas eu penso assim, lendo a obra do codificador, lendo o conhecimento ali do Evangelho de Jesus, o fundamental é esse encorajamento, esse fortalecimento que nós temos que ter. Quanto mais nós nos fortalecermos, mais nós iremos progredindo, construindo o nosso processo de evolução. Nós estamos aqui dentro dessa ideia de evolução, né? Tem uma parábola de Jesus ali que vai nos dar uma noção muito exata dessa questão da prece. Nós vimos que a lei da adoração é uma lei que nos vincula a Deus, é uma lei que nos traz um tratamento, que o nosso relacionamento com Deus, e que, na verdade, o bom comportamento, a nossa inclinação ao bem, que vai dar valor à prece. E a prece é um ato de louvar, é um ato de pedir, é um ato de agradecer, né? Tem múltiplos objetivos. E Jesus, como sempre, ele vai dar um exemplo do significado da prece, como ela deve ser feita, naquela parábola do fariseu e do publicano, muito conhecida de todos nós. Então ela está ali em Lucas, no capítulo 18, 9 a 14. Então tem um momento que diz o seguinte: que também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e publicano o outro. Lembrando então que os fariseus na época eram religiosos, pertenciam a uma classe de sacerdotes. Ou seja, eram pessoas mais bem preparadas para compreender a prece, para compreender as coisas religiosas. Porque nós, sim, é natural que nós exijamos de quem está no meio religioso, de quem trabalha, vamos dizer, nos bastidores do movimento religioso, tem conhecimento. E isso eu acho justo, essa compreensão. Quem está no meio religioso, como trabalhador, tem que ter sim, um comportamento melhor, tem que ter uma visão melhor das coisas espirituais. Porque se a pessoa está ali no âmbito religioso e não tem isso com ela está ainda muito aquém do caminho que se requer de quem está envolvido. Mas o fariseu aqui, ele é uma pessoa vinculada ao alto sacerdotismo lá da época dos hebreus, aqueles judeus mais antigos. E os publicanos eram uma das classes muito desprezada na época. Por quê? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos. Então eles, Roma, lembrando que Roma dominava a Judéia naquela época, e cobrava impostos. Roma cobrava impostos altíssimos do povo judeu, e isso estava provocando um distúrbio na sociedade judia da época, a ponto de se tornar uma realidade religiosa. Jesus foi várias vezes também questionado sobre essa questão dos impostos. Jesus separou, né, da Deus, o que é de Deus e a César o que é de César, mas uma separação de compreensão, não uma separação, uma ruptura. E esses publicanos eram realmente desprezados, porque eles eram judeus que serviam ao Império Romano. Eles se apropriavam de parte do dinheiro das pessoas, imagina uma época muito difícil, já é hoje muito difícil, na época era muito mais difícil ainda. Se apropriavam, né, do fruto do trabalho dos judeus e entregavam para o povo, os romanos ali.
Então eles eram muito desprezados, né? Tinha aquele outro publicano Zaqueu, lembra que ele subiu uma árvore, tinha baixa estatura, Jesus passou por ele, e Jesus falou que naquele dia ia à casa dele, e ele também era publicano. Então Jesus, quando falou que ia comer na casa de um publicano, chocou os apóstolos, chocou todo mundo. Mas como assim? Jesus vai comer na casa dos publicanos, pessoa de má vida. Então tinha esses julgamentos, né? Mas Jesus ele veio, né, difundir o seu evangelho para todos, indistintamente. Aí diz assim, né? O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, na visão dele, ele estava fazendo uma prece, julgando o próximo e acreditando que ele, cumprindo alguns mandamentos da lei da época, da lei de Moisés, ele estava ali quite com a lei divina. Ele jejuava, ele dava o dízimo, como muitos até hoje pensam. Comum na obra do Espírito André Luiz, uma pessoa que pertenceu a uma dada religião é resgatada do umbral e ela fala: mas eu deixei o dízimo, como que eu fui? Né? Então a pessoa acredita que na sua inocência espiritual, que ela, cumprindo algumas obrigações externas, ela estará livre, digamos assim, da sua necessidade de reparação com a lei de Deus. E o fariseu tinha essa noção muito primitiva. Por mais que ele era um homem ligado à religião, por mais que ele era uma pessoa que tinha um conhecimento, para ele bastava fazer isso. O publicano, a pessoa de má vida, segundo ele, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Ele nem conseguia olhar para cima. Mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Só isso. Aí diz Jesus: declaro-vos que este, o publicano, voltou para a sua casa justificado, ou seja, com a consciência limpa. E o outro, fariseu, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado no reino de Deus. Então, o publicano, que era tido uma pessoa de má vida, justamente fez a prece mais pura. É a prece que partiu do coração. Então, ele chegou lá no templo, na sua simplicidade, não tinha o conhecimento religioso do fariseu, e ele disse que era um pecador. Esse é um ato de humildade. Quando nós dizemos, né, pecador, hoje nós usamos a palavra, né, de transgressor da lei divina. Um pecado hoje, em âmbito da doutrina espírita, é quando nós lesamos a lei divina. E ele, com a sua simplicidade, com a sua humildade, ele disse que ele era um pecador. Só isso. E Jesus disse que ele estava justificado. Podemos traduzir no sentido de que ele estava ali agora mais acertado com as leis de Deus. Então, é mais um dos ensinamentos. Jesus, ele, em todo o seu apostolado, ele ensinou esse contato com Deus. Hoje nós trouxemos alguns ensinamentos do Evangelho sobre a lei da prece, a adoração e também do livro dos Espíritos, porque um vai se conectando. Eu gosto de trabalhar Espiritismo junto com o Evangelho, porque o Espiritismo é o próprio Evangelho visto de um ângulo mais amplo, visto de uma outra face, muito mais ampla. O Espiritismo continua o Evangelho de Jesus. E é isso que nós temos que compreender, então, nessa reflexão desta manhã, né? Que nós estamos sujeitos, sim, à lei da adoração, que nós temos que trabalhar no nosso coração, que nós temos que nos inclinar para o bem, para que a prece, que é um dos meios de adoração, atinja os objetivos, que é nos comunicar com Deus, louvar, pedir e mais outros fundamentos da nossa existência humana. Então é isso, meus amigos, que tenhamos uma boa semana, com Deus no coração. Obrigado a todos e até a próxima.